Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 121. É uma reflexão. Salmos é um livro muito conhecido, mas é apenas uma reflexão para te dar um direcionamento do que fazer para viver bem nessa terra. Venhamos, não se desconecte, fique ligado, tá bom? Preste bem atenção no que Deus vai falar ao teu coração, porque você veio aqui e você não vai voltar de mãos vazias. O Senhor vai dar aquilo que você precisa. Talvez não é o que você gostaria de ouvir, mas é o que Ele entende que você precisa ouvir. E hoje em dia, meus irmãos, a coisa mais fácil é você se atribular. Hoje em dia, para ser feliz, para viver bem, é difícil. É difícil viver bem como casal, se você não vigiar. É difícil viver bem nos relacionamentos de amizade. É difícil viver bem na família. É difícil viver bem até na igreja se a gente não vigiar. Mas quando você se posiciona e você aprende o caminho, ou seja, os segredos que tem na palavra, você passa a viver melhor. Então acompanhe comigo o que o salmista diz no livro de Salmos, de número 121. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Versículo 4, sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Versículo 5. O Senhor é o seu protetor, com a sombra que o protege, Ele está à sua direita. Versículo 6. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Versículo 8 e último. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Amém? Se você vê, esse Salmos, ele é menor, mas ele tem uma conexão com Salmos 91. Ok? Esses dois Salmos, eles são o antídoto. O Salmo 91 é o antídoto contra a violência. E esse aqui é o antídoto para você evitar infelicidade e problemas na sua vida. Então, toda vez que você estiver passando por uma situação, leia esse salmo não misticamente, mas recebendo essa palavra e se posicionando também para que ela se cumpra na sua vida. Tá bom? Então, vamos lá. A introdução rápida diz assim: todos nós estamos sujeitos a situações que fogem ao nosso controle e podem ser criadas por três coisas. Todo mundo passa por isso. Eu, vocês ou qualquer pessoa na face da terra. Existem situações que podem ser criadas pelo diabo para nos tentar, e ele sabe fazer isso muito bem. Um dos nomes que ele tem é tentador. Ele é tão assim, atribulado, que até Jesus ele foi tentar. Se ele tentou Jesus, ele não vai tentar você? Tanto é que quando a pessoa está no mundo, que está ali sensivelmente espiritual, não está vivificado, a pessoa ela é muito mais tentada. Tanto é que se você hoje, na posição que você está, com a maturidade que você tem, com o conhecimento de Deus que você tem, alguém te chamar, te tentar para usar uma droga ou para fazer qualquer coisa, aquilo ali você já resiste com mais facilidade. Mas quando você está espiritualmente, com a alma aberta, frágil espiritualmente, sem um conhecimento, sem discernimento, sem estar vivificado pelo Espírito Santo, aquilo se torna uma tentação. É igual quando a gente está saindo do mundo e voltando para Cristo, a maior tentação minha era o carnaval. Porque meu Deus do céu, eu estava lá, dedinho para cima e né? Aí, quando eu voltei, a maior tentação era estar lá de volta. E depois de muito tempo, lavado pela palavra, limpo pela palavra, você perde ali, aquilo já não é mais uma tentação para você. Porém, o diabo ele tem essa função na vida de todo mundo. Então, os problemas para você não viver bem, a primeira coisa é isso. Você tem que saber, não, o diabo me tenta o tempo todo. Segunda coisa,
por nós mesmos, por causa das nossas transgressões. Às vezes é o que eu falo, a sua mazela, o seu jeitão de ser, a sua forma de agir, aquilo que você sabe que te atrapalha, que te impede de viver bem com a tua esposa, com o teu marido, com os seus filhos, com a sua família, e você não abre mão. Você falou, vai ouvir. Homem nenhum manda em mim, porque eu não aceito. Aí você vai levar isso e aí você vai viver infeliz para o resto da vida. A terceira coisa, Deus pode te botar numas provas, te permitir passar por situações negativas, mas com o propósito de te ensinar alguma coisa. Vou dar um exemplo para você entender. Deus pode fazer a gente passar alguma coisa ruim, eu posso estar vivendo uma infelicidade por causa que Deus me colocou? Sim. Simples. Vamos dar um exemplo rápido. Amizade. Você já está com, vamos botar aí 40 anos, né? Porque com 40 anos já tinha que ter aprendido esse negócio. Mas a gente demora a aprender. Aí o que você faz? Você se relaciona com pessoas erradas, a pessoa está sempre ali dando conselho errado, se metendo na sua vida, te puxando para trás, com inveja de você, mas você insiste na amizade, O que Deus vai fazer por bem, por amor? Ele vai permitir que aquela pessoa te dê uma punhalada. Ai, pastor, é verdade. Os pastores de ovelhas, quando a ovelha está muito... fugindo, saindo do aprisco, está fazendo alguma coisa, vocês podem estudar sobre isso. O pastor, se a ovelha estiver realmente não querendo viver uma vida de ovelha, se perdendo, correndo risco, por amor e por cuidado, o pastor de ovelhas quebra as pernas da ovelha. Só que ele quebra e ele mesmo vai lá e faz a atadura. Então, quando ela passa por esse processo, ele vai lá, tem um jeito, tá, gente? Não é chegar lá e quebrar de qualquer jeito. Ele mexe na junta ali, ela sente muita dor, ela fica traumatizada no bom sentido, ele enfaixa, faz todo o processo, e a partir dali a ovelha passa a ficar esperta e fica com medo de sair do aprisco. Tá? Ou seja, parece grosseiro isso, mas às vezes por amor. Quantas vezes o que te trouxe até aqui, no sentido de viver, é porque você passou por muita dificuldade lá atrás que Deus usou para forjar o teu caráter, tua conduta. Tem muita gente hoje que correu atrás de uma melhoria de vida porque passou fome lá atrás, passou dificuldade braba, e aí falou, não, eu preciso melhorar, E aquela dificuldade te fez crescer. Às vezes a mulher tem um marido que está suprindo tudo, daqui a pouco o marido vira a cabeça, sai fora, a mulher corre atrás e se ressignifica e cresce 10 vezes mais. Ou seja, aquela dificuldade fez aquela mulher crescer. Quem está entendendo, diga amém. Então, hoje eu entendo na minha vida, e eu quero compartilhar com você, que eu posso ser tentado pelo diabo, eu posso passar por situações pelo meu jeito de agir, a culpa não é nem do diabo, tem gente que tudo é o diabo. Às vezes é tu que é tribulado, irmão, sozinho. Diz a história que um homem chegou na igreja, estacionou o carro, tinha uma obra acontecendo ao lado da igreja, ele estacionou o carro, veio, cantou no coral, adorou a Deus, foi o crentão, deu dízimo, fez tudo bonitinho. Foi lá, o crentão. Quando ele volta, o carro dele está soterrado. A draga foi lá, os rapazes de Osasco ficaram com raiva e soterraram parte do carro dele lá, porque ele botou no canteiro de obras. E ele falou, Deus, como é que pode isso, Senhor? Eu na tua casa, te adorando lá, crentão, e o Senhor permitiu que o Satanás soterrasse meu carro. Aí o diabo apareceu do lado e falou assim, opa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem sei dirigir trator. Olha aquela placa ali. Aí estava dizendo, proibido estacionar, estamos em obra de tal dia, tal dia. A culpa foi do diabo? Então você tem que entender que às vezes a sua infelicidade não é culpa de ninguém, é sua. Eu já passei por situações na minha vida com pessoas que magoam e tal, porque eu permiti. Eu peguei a pessoa e coloquei dentro da minha casa, sentado na minha mesa. Eu vi sinais, mas eu ignorei os sinais. Qual é a forma que Deus usou para me ensinar? Permitindo que acontecesse. E nós também magoamos pessoas. Nós também erramos com pessoas. Então, nesta manhã,
Deus quer que você, para ser feliz, você inicialmente entenda essas três questões. Porque a vida é muito grande, não tem como você falar, meu Deus, como é que eu vou ser feliz? Reconhecendo, entendendo que o diabo pode estar te tentando para você ser infeliz. Você pode estar arrumando treta. E por fim, o próprio Deus está te testando. Só que o teste de Deus é para melhora, sempre para melhora. Então eu quero liberar a primeira chave para a tua vida. O que esse salmo tem a ver, pastor? Primeiro, quer ser feliz? Você tem que se valer do socorro de Deus. Ele fala aqui, ó, o salmista, e aqui é Davi, porque os salmos nem todos são de Davi, tem de Asaf, tem de outros aqui, mas 80% foi Davi quem escreveu. Ele diz aqui, ó, levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Sabe o que ele está fazendo referência aqui? Ele era guerreiro, então Davi, ele era pastor de ovelhas, depois se tornou um guerreiro, né, um soldado. E aí, oficial, ele usa o exemplo de Salmo 23 como relacionamento de ovelha e pastor, no Salmo 23. No Salmo 21, ele está falando aqui como um guerreiro. Por que ele fala assim, ó? Levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Por que ele fala isso? Porque naquela época, na guerra, quando uma nação ia lutar, eles chamavam outros para ajudar. Então eles combinavam assim, ó, eu vou atacar a Síria, e vem vocês, o que eles conseguiam de aliança, 1 ou 2 exércitos de apoio, fiquem escondidos nas montanhas, e se a gente estiver perdendo, vocês vêm pelo monte, né, e socorre a gente, entra na treta aqui e nos ajuda. Eles tinham essas alianças. Então, em alguns momentos, eles não conseguiam fazer aliança para a luta, e eles estavam, às vezes, perdendo a batalha, e eles ficavam olhando para o monte, os soldados, porque achavam que o rei tinha feito aliança com alguém para vir socorrer, e não vinha socorro nenhum lá dos montes. Então, Davi usa essa expressão e diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Ele está dando um exemplo de como é na guerra. Aí ele fala assim, o meu socorro vem do Senhor. Sabe o que isso significa? Às vezes você olha para um lado, olha para o outro, parece que não vai aparecer socorro. Lembre-se, o seu socorro sempre virá do Senhor. Às vezes o pastor não está lá para socorrer, na maioria das vezes não estará. Mas o Senhor, Ele vai te socorrer. Quem crê nisso, diga amém. Então a primeira coisa, para ser feliz, você tem que se valer do socorro do Senhor. Quer ser feliz? Pede ajuda a Deus. Senhor, eu estou arrumando muita treta, o Satanás está me atentando muito, e Senhor, eu estou na prova, me ajuda, me ensina. E aí você vai ali no trato com Deus, entendendo esses 3 pilares do que vem sobre a vida de todo mundo. Esses 3 pontos que eu falei, o diabo tentando, você também atribulado, arrumando confusão. E terceiro, Deus provando, isso tudo faz você às vezes ser infeliz. Pastor, mas se Deus me prova, eu sou infeliz? Sim, se você não entende, você é infeliz. Por que os filhos brigam com os pais? Porque o pai está corrigindo, a mãe está corrigindo, o filho não entende e fica com raiva. Então Deus está te corrigindo, Deus está te ajudando para você ser feliz e você está com raiva de Deus, porque está atribulado. Então, a partir de agora, entenda isso. Todas as vezes que você estiver infeliz, essas 3 coisas estão ao seu redor. É só você entender o processo, valer-se de Deus. Aí olha só que interessante. Por que, pastor, eu devo me valer de Deus? Primeiro, Ele tem um atendimento ininterrupto, como diz aqui, ó. Ele não cochila e nem dorme. Então, quando você estiver passando por alguma situação, Deus está atento. Ele é pessoal. O Senhor é quem te guarda, diz o Salmo. Ele guarda individualmente a cada um. Então, se eu estou infeliz, eu tenho que parar, observar qual desses 3 pontos eu estou errando, se é o diabo, se sou eu ou se é Deus. E aí eu paro e falo, Senhor, me socorre. Eu sei que o Senhor não dorme. Eu sei que o Senhor me guarda, me ajuda. Aí é onde o salmista, lá em outro salmo, diz, vê se há em mim algum caminho mau. Se eu estou cometendo um desses 3 delitos, e guia-me pelo caminho certo. E aí ele continua aqui, ó. Olha que legal. Ele guarda o teu corpo, ele guarda a tua alma. Por que guardar a alma? Eu quero liberar uma chave para vocês. Gente, a alma é a sede das suas emoções, não é na mente, é a alma. Tanto é que às vezes você esquece de uma coisa aqui e daqui a pouco aquilo volta. Você não consegue esquecer, você esquece aqui, mas aquilo volta, porque está na alma. A alma é o lugar onde fica impresso o que você faz de bom, de ruim, está tudo ali. É por isso que o diabo quer a alma das pessoas, porque que lá tem as informações espirituais. É lá que está armazenado aquilo que você faz, os traumas e tudo está lá. Então às vezes a pessoa está com a alma tão atribulada, então Deus precisa guardar a tua alma, limpar a tua alma. Então para ser feliz,
você tem que cuidar também de entregar a tua alma. Por isso que ele fala, me busquem de toda a sua alma. Por isso, Senhor, eu estou triste, eu estou amargurado, minha vida não está legal, Deus. Foi isso que eu fiz. Eu falei, Senhor, a minha alma está aberta, me ajuda a fechar a minha alma, me ajuda a seguir um caminho. E ali Deus começa a tratar. E por último, contra todo mal, ao passarmos pela adversidade, no Senhor sairemos vencedores. Ou seja, quando o cristão passa por luta, o não crente passa por luta. Mas o cristão, quando ele é um cristão genuíno, por mais que ele sofra, por mais que ele passe pelas mesmas questões de enfermidade, de situações adversas, ele tem uma segurança do socorro que ele vai receber. Então, por que eu sou feliz? Porque mesmo na luta eu tenho entendimento, compreensão espiritual, discernimento, para saber que Deus é quem me guarda. O mundo está tribulado. Um exemplo, estão matando, estão fazendo um montão de coisa. Eu vou na fé de que os anjos do Senhor acampam ao meu redor. E graças a Deus, 46 anos e a minha vida está aqui, que Deus continue preservando a mim, a minha família e a cada um de vocês em nome de Jesus. Se você está aqui é porque alguém te guardou e não foi você. Porque a gente entrou em cada furada, não é verdade, Francisquinho? A gente ia para cada lugar. Teve um domingo aqui que eu perguntei ao pessoal, Laís, onde eram os lugares que eles frequentavam. Meus irmãos, foi cada nome de buraco. Teve um que falou assim, o Sereno não sei da onde, eu nunca ouvi falar disso. Sereno, como é que é o nome desse lugar? Sereno... Sereno de Campo Grande. Imagine esse lugar. Entendeu? Então, assim, quem é que guardou a nossa vida quando você foi para o baile, quando você estava lá no carnaval? É Deus que guarda. Ah, pastor, mas a pessoa não é crente. Deus guarda todo mundo. A diferença é que, às vezes, a pessoa se coloca em uma situação que até os anjos saem correndo. Tem gente que não é brincadeira, não. O Morro do Alemão está pegando fogo e a pessoa vai lá dentro para fazer besteira. Então, o anjo fala, vai você, eu fico aqui. Segundo, manter a esperança no Senhor. Para você ser feliz, você tem que saber alimentar-se das promessas de Deus. Olha o que diz aqui em 2 Crônicas. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Ou seja, quando você vive de esperança, às vezes me bate assim meu Deus do céu, você está fazendo e as coisas às vezes atravancam. Mas eu tenho uma esperança de que se Deus está comigo, aquilo vai melhorar, aquela fase, aquele ciclo vai passar. A vida é feita de ciclos, então eu sei que aquela tribulação daquele momento é para te dar esperança, paciência, para te ensinar, e aí vai passar. Nós temos essa certeza e essa segurança. O dia mau ele passa. A Bíblia diz o quê? Há um tempo para tudo. Há tempo de abraçar, há tempo de não abraçar. Há tempo de sorrir, que você está feliz, está todo mundo bem, daqui a pouco tem um tempo de chorar. Então quem tem esse entendimento vai viver feliz, vai viver bem, porque sabe que aquilo vai passar e vem para a igreja, busca a Deus, chora diante de Deus até que aquela fase passe. Então, manter a esperança no Senhor e se alimentar dessas promessas, descansar nessas promessas. Olha o que diz Josué 1,5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso aqui é Deus pessoalmente prometendo a Josué. Quando Moisés morre, Josué fica desesperado. O que eu vou fazer? Meu Deus do céu, ele era um grande líder, eu estou perdido. Quantas vezes você teve fases na vida que você foi colocado diante de situações e falou, meu Deus, eu não vou conseguir. Então pega essa chave que Deus falou para Josué e serve para todos os filhos. Diz aqui, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso me faz viver bem. Porque quando eu ouço isso, Deus falando para Josué, Deus não falou só para Josué e não vai falar para mais ninguém. Isso aqui é só para meu filhinho Josué. Deus não tem acepção. Então ele diz para mim e para você, eu nunca vou te abandonar. Aí vem Jesus lá anos depois e diz, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Então isso me faz viver bem mesmo em meio à luta. E o terceiro ponto e último e aí tem uma chave aqui para você viver bem. Presta bem atenção nesse terceiro e último ponto.
deseje de todo o coração ser uma ovelha do Senhor. Ovelha no sentido espiritual e até físico. Porque se você estudar a vida das ovelhas, você vai ver o porquê que Jesus nos compara com ovelha. Você está entendendo? Tanto a ovelha física, animal, é encantadora, é maravilhosa a vida dela, a postura delas e tudo mais, como também no sentido espiritual, por isso que Deus chama a gente de ovelha. Então a melhor coisa que tem é você ser uma ovelha do Senhor, não uma ovelha desgarrada, não uma ovelha longe do aprisco, mas nesta manhã Deus está dizendo para você, vem para perto e seja ovelha. Pastor, como é que eu me torno uma ovelha para viver bem? Deseje ser governado pelo Senhor. Quando eu estava no mundo, tudo era eu faço, eu vou. Vai ter um negócio assim, tô lá. Vai fazer assim, tô lá. Vai ter festa americana, o que tem que levar? Um engradado de cerveja, tô lá. Pode ir, vamos embora. A gente tomava a frente da nossa vida, arrumava uma opção de confusão, tal. Hoje, eu entendo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, quando eu entendi isso, eu desejei ser governado pelo Senhor. Aí eu quero liberar uma chave até teológica para você entender a palavra. Lá em Levítico, diz que os escravos, eles depois de 7 anos, eles eram liberados. E o patrão, o senhor deles, dava uma quantidade de dinheiro, de ouro, a moeda corrente da época, para que ele fosse viver a vida dele com a família dele. Porém, tinha escravos que amavam tanto o seu senhor, diz lá em Levítico, amavam tanto o seu senhor, mesmo sendo escravo, porque entendiam que no senhor deles, eles tinham provisão, eles tinham cuidado, eles tinham o carinho do Senhor, a orientação, mentoreamento do Senhor deles. Então eles falavam, não, vou viver lá fora, mesmo tendo liberdade, eu prefiro ser escravo por amor. Por amar tanto o meu Senhor, eu quero ser governado por Ele. E aí tinha um detalhe. Aquilo era uma lei. Você está livre, pode fazer o que você quiser da tua vida, ir lá para fora e aloprar. Mas eles decidiam ser escravos daquele Senhor por amar tanto aquele Senhor e entender que ali eles tinham tudo. Aí tinha uma lei que dizia, se você voltar, se você permanecer, você terá que ser marcado. Então o Levítico diz que o escravo tinha que colocar a orelha atrás, na frente de uma madeira, tipo uma porta, vinha o senhor ou alguém lá e pegava um prego de madeira e tinha que bater aqui, ó. Pá! Machucava mesmo, uma dor. Aquilo inflamava, depois melhorava, mas quando aquele servo, aquele escravo, por amor, andava na rua, as pessoas falavam, gente, pelaquela cicatriz dele, ele é escravo por amor. E o Senhor não era condenado, porque todo mundo sabia que aquela pessoa recebeu a liberdade, mas ela decidiu não ficar lá fora e viver sendo escravo por amor. Então hoje eu e muitos aqui, a grande maioria, decidiram ser governados por esse Senhor. Até porque se eu aceitei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, então Ele é o meu Senhor. Então Ele me orienta, Ele me ajuda e Ele me governa. Segunda coisa aqui é, deseje ser guiado pelo Senhor. Pastor, como é que eu faço para ser feliz? Seja governado, deseje ser governado, tenha esse desejo. Meu sonho, gente, era estar na presença de Deus e ser governado por Ele. Porque a vida que eu tinha de fazer o que eu queria não estava dando certo. E aí, há 27 anos atrás, eu falei, Senhor, eu quero ser governado pelo Senhor. E voltei para a casa de papai. Terceiro aqui, deseje ser suprido pelo Senhor. Eu, nadava, trabalhava, fazia de tudo e as coisas não vinham. A minha cabeça era fechada. Aí você vai falar assim, porque agora você é pastor. Não, eu tenho a minha função e a minha profissão fora. E Deus, Ele fertiliza a minha mente. Ele me dá sonhos, me dá projetos.
Quando você está lá fora, parece que você fica com a cabeça entenebrecida, né, Laís? Lembra dessa palavra? Entenebrecida. E aí, o que acontece? Você não tem ideias, às vezes. Você faz, e a coisa, você tem talentos, habilidades que Deus te deu para você multiplicar. Talento foi dado para multiplicar, para fazer até dinheiro com o seu talento e suas habilidades. O dom não. Dom é para servir a Deus. Não se ganha dinheiro com dom. Se ganha dinheiro com talentos e habilidades. E Deus te deu isso. Então, se você entender essa verdade, Ele vai até te suprir. Ele vai te dar ideias. Eu lembro que eu falava assim, Senhor, o que é projeto? Eu vejo as pessoas falando, fulano está com um projeto assim, fulano tá... O que é projeto? Eu nem sabia. E hoje eu tenho mais de 50 projetos que Deus me deu. Não são meus, Ele me deu. Por quê? Porque em Cristo, sendo governado por Ele, mentoreado por Ele, Ele fez a mudança para que eu vivesse feliz na terra em meio à luta. E para finalizar, deseje obedecer ao Senhor, deseje amar o Senhor e deseje confiar no Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus.